esse é mais um episódio sobre as mulheres que foram importantes no propósito de Cristo. E hoje a gente vai falar de uma mulher que não participou da linhagem de Jesus, mas ela foi muito importante, que foi Miriam, irmã de Moisés. Quando o faraó deu a ordem que se matassem os bebês dos hebreus, Miriam acompanhou o cestinho em que Moisés foi colocado por sua mãe no rio Nilo, e ela acompanhou até chegar ali no palácio onde a filha do faraó estava se banhando com as suas servas. E ela então sugere para a moça que encontrou o bebê de que ela tivesse uma mãe de peito para a criança, que ela colocasse uma mulher hebreia para amamentar aquele bebê. E assim ela levou a mãe dela, apresentou a mãe dela para a filha do faraó, e a mãe dela o amamentou. Moisés cresceu, passaram-se 40 anos, ele fugiu do Egito. A gente já sabe toda a história de Moisés, né? Mais ou menos, pelo menos você que já leu a história deve saber. Mas resumidamente, Moisés foi chamado por Deus, foi levantado por Deus para tirar da escravidão o povo hebreu. E então ele conduziu por 40 anos do povo de Israel no deserto e ensinou o povo de Israel todo o ensinamento da Torá, da lei de Deus, que Deus entregou no Monte Sinai. E ele era um profeta e falava com o Senhor face a face. Só que Miriam e Arão, que eram seus irmãos, também tinham contato com Deus. Miriam era uma profetisa. E o fato dela ter visões e sonhos e o Senhor falar com ela gerou nela um certo incômodo do fato de Moisés cometer alguns erros e ela ter que ouvir a Moisés. E provavelmente aquela confusão entre irmãos, né, que se tem de relacionamento. Só que Deus chamou Moisés, Arão e Miriam para falar com eles, para repreender os irmãos que estavam falando mal de Moisés, porque Miriam se uniu a Arão para falar de maneira maldosa a respeito de Moisés. E Moisés foi dito pelo próprio Deus que era um homem muito manso. Então Deus defende Moisés, falando que com Moisés ele fala diferente da forma como ele falava com os outros profetas, porque ele falava com Moisés face a face, enquanto que com os profetas todos ele falava através de sonhos, através de visões, mas para Moisés a glória do Senhor se manifestava. E por conta do erro de Miriam, dessa maledicência que ela comete, ela então é acometida pelo Tzaraat, que é a lepra. Mas não a lepra como geralmente as pessoas até mostram nos filmes, né? Que é aquela pele, a doença de Hans, mas a pele toda machucada. Mas essa lepra que a Bíblia fala, ela podia envolver manchas na pele, ou feridas, ou rachaduras, a pele descamar. De várias maneiras, esse pecado de maledicência podia se manifestar, porque por ser, na verdade, um pecado ligado a uma enfermidade na alma, o Senhor manifestava dessa maneira aquele erro da pessoa. E o maledicente, ele causa contenda, ele causa divisão, por isso que o Senhor então ordena que quem está cometido pela tzaraat, pela lepra, deve se afastar do arraial, deve ficar afastado da convivência, porque ele, na verdade, provoca não uma contaminação física, mas uma contaminação espiritual. E as pessoas que tivessem contato com uma pessoa que fosse uma fonte de impureza, não iam poder entrar na presença do Senhor. Então, dessa maneira, Miriam fica 7 dias fora do arraial, afastada, e o povo de Israel tem que esperar ela ser tratada pelo Senhor. E quando o Senhor então tira dela a tzaraat, aquelas feridas ou manchas que ela ficou acometida, ela se purifica na água e então eles partem e seguem a viagem que eles estavam fazendo pelo deserto. A importância de Miriam na vinda de Jesus é que foi através da irmã de Moisés que Deus protege o povo e liberta o povo
das mãos do faraó, que estava oprimindo o povo hebreu há 400 anos, há cerca de 430 anos. Então, o Moisés foi protegido, Deus poupou a vida dele, ele fez com que a irmã conectasse a mãe ao filho e ele cresceu com vigor, com força, foi criado como um filho do faraó, mas no momento certo o Senhor tira ele daquele ambiente, ele para revelar o chamado dele, o propósito que ele tinha, e então, aos 80 anos, ele conduz o povo. Ele discutia, como ele tinha acesso ao faraó, ele podia entrar diante do faraó e pedir a libertação do povo. A gente já sabe a história das 10 pragas, porque o faraó resistiu, e então o Senhor liberta, o povo depois da 10ª praga, que é a praga sobre os primogênitos da terra do Egito. E através do povo de Israel, o Senhor traz o Messias, que é o Salvador. Através da influência de Miriam, Moisés é protegido, Moisés é levantado pelo Senhor e o povo de Israel é abençoado. E a tribo de Judá, ela é também poupada, assim como as outras 11 tribos, e nós temos a sequência da história nos próximos episódios. Espero que aqui tenham algumas informações que te abençoem muito. Lembre-se de que, apesar do Senhor não manifestar em nós mais a consequência dos nossos erros, sobre a nossa pele, a maledicência, ela continua sendo uma grande enfermidade da nossa alma, que a gente deve colocar diante de Jesus e pedir para que Ele nos cure e nos liberte disso e nos purifique com a água viva. E semana que vem nós continuamos estudando e descobrindo outros nomes importantes de mulheres que participaram nesse propósito da vinda do Senhor Jesus de forma direta ou indiretamente. Até mais!